Olá, pessoal. Vou começar esse vídeo já com um desafio. Fala aí para mim, leia em voz alta essas duas palavras. Difícil? Achou igual? Como que é a pronúncia? Vem comigo, hoje eu vou explicar para vocês que essas duas palavrinhas têm diferença assim na pronúncia. Então, nós vamos ver tudo isso aqui e tirar a nossa dúvida. O que que acontece, gente? É muito comum nós chegarmos no inglês e nos depararmos com uma série de novos sons que nós não conhecemos, certo? E nós vamos buscar dentro do nosso registro os sons que nós conhecemos. Então, meu papel aqui é mostrar para vocês, apresentar para vocês esses novos sons, para vocês começarem a melhorar, tanto no listening quanto pronunciation, como que você vai falar esse som. Combinado? Olha que legal. Essas aqui são as vogais, e eu estou falando, gente, de fonema, sons, não é letra, combinado? Eu estou falando das vogais, dos fonemas do português. Então, A, E, I, O, U. Então, eu mostrei para vocês, por exemplo, que mel, meu. São duas vogais diferentes que se eu troco elas em algumas situações no português, por exemplo, elas fazem o quê? Um contraste fonêmico. Então, alguns momentos, trocar com e pode ser só sotaque, verdade, igual o pessoal, meus queridos, algumas pessoas do Nordeste, né, verdade, e eu posso ter um verdade, pessoal mais do Sul. Agora, eu posso ter um mel e meu significa uma coisa totalmente diferente. Então, é um contraste. No inglês, nós vamos aprender algumas vogais novas que não estão aqui, tá? Apesar dessas aqui, nós temos no português vogais nasais, mas eu não estou considerando elas porque nós não temos vogais nasais no inglês. O inglês, a nasalidade que aparece é só do próximo som. Então, se eu tenho um N, pode puxar um som, uma nasalidade, mas normalmente não existe vogal nasal no inglês. Mas olha que legal, para não confundir. Vamos pegar essas 7 vogais aqui e vamos encontrar. Hoje nós vamos falar só, vou falar específico de uma, tá? É uma vogal que está entre e entre I. Mas ela não é nenhum entre e entre I. Mas não é nenhum e nenhum I. Qual vogal que é essa? O símbolo fonético é esse aqui, ó. Essa vogal é um E, E. Nós vamos ver na diferença aqui. Então, ela não é nem E, nem I, mas é um E. Qual que é a diferença entre essa vogal e que às vezes pode causar um pouquinho de dificuldade auditiva para a gente? Vamos começar a perceber que o ele é um pouco mais prolongado e eu abro o lábio para falar ele, ó. I. Esse aqui, E, é uma vogal um pouco mais curta. Vamos ver isso nas palavras. Então, o desafio que eu coloquei aqui para vocês, a pronúncia correta dessa palavra é it. E essa palavra é eat. Então, se a gente olhar a transcrição fonética, a única diferença que nós temos aqui é a vogal. It, eat, it, eat. Então, olha, eu coloquei mais aqui. Hit, heat, chip, de potato chips. Cheap, de barato. Fit, feed. Então, o que a gente pode observar? Normalmente, quando você vê a vogal, agora eu estou falando de letra, a vogal I, normalmente, no inglês, vai ser o fonema E. E. Quando eu vejo as vogais E com A ou E com E, normalmente o fonema I. Cuidado, gente, em inglês não existe regra. Então não é sempre assim. Isso aqui é só um recurso para facilitar para a gente que está aprendendo. Então, se a gente tiver principalmente com dúvidas nessa pronúncia, eu posso recorrer a isso, mas o melhor método é sempre recorrer ao dicionário, alguns aplicativos que eu já deixei aqui, que eu sempre sugiro,
que ajuda com as transcrições fonéticas, combinado? É um recurso rápido, mas não peguem isso como regra geral, porque o inglês sempre vai ter uma regra e uma exceção da regra, principalmente por ser uma língua que não é baseada tanto na fonética, igual é o nosso português. Combinado? No próximo vídeo eu quero falar de um outro sonzinho que vai estar bem aqui, é um outro fonema, que não é nem A, nem E, é um apple, apple, por exemplo. Então, vamos fazer outros vídeos brincando com essas vogais, vogais do português, vogais do inglês. Espero que tenham gostado. Deixem sugestões aqui. Muito obrigado. Esse vídeo é dedicado a uma das seguidoras, Ingrid, da Austrália. Ela colocou uma sugestão que ela tinha, ela falou assim comigo que ela tinha medo de falar essa palavra, sheet. Então, ela falou, Elbert, eu tenho medo de estar falando sempre o outro. Então, sheet and shit. Shit. Shit é o nome, né, quando a gente está xingando, já é um palavrão, mas o sheet é o I, sheet. Então, a gente pode pegar a regrinha aqui, é o I longo, sheet. E a outra palavra seria shit. Então, Ingrid, obrigado pela sugestão. Espero que gostem. Deixem mais sugestões de dicas aqui, que vai ser um prazerão fazer esse vídeo para vocês. Até mais, pessoal. Se gostaram, me ajudem, divulga, compartilha para quem vocês conhecem que estão aprendendo ou querem entrar nesse mundo aí do inglês. Até mais.